Se você curte um anime de fantasia com magia, luta de espada, protagonista overpower e um background de resoluções políticas, pega esse anime aqui. O cara renasceu sendo filho de um jovem de uma família da mais alta nobreza. E pra acompanhar os feitos desse moleque, se inscreve no canal pra você não perder os recaps semanais desse anime. E já solta o like, porque o recap começa agora. Ao renascer no Isekai, o protagonista já sabe que se deu bem pela lata da sua mãe, que já tem cara de rica. E logo que ele abre o olho já aparece a sua barra de status, que mesmo sendo ranking F, por ele ter só 2 segundos de vida, a mulher, ao entregar o filho para sua majestade, que é o pai dele, que escuta que ele tem os olhos da mãe, ele recebe o nome de Noah Arad e é nomeado 13º príncipe imperial do reino, o título mais nobre que uma pessoa pode ter. As suas habilidades elas são compatíveis com o elemento de água. E nessa hora que o ranking do status de água dele passa de E para E+. Só que as pessoas elas veem SS, que é a soma dos rankings, e já idolatram esse bebê como um gênio ranking máximo. O prólogo do anime já entrega muito, mas calma que melhora. Depois da abertura, o anime explica sobre o reino ser rico e o imperador ele tem vários filhos. Mas o mais importante não é isso. O foco é o protagonista, que já explica o porquê do status dele ser tão alto. O grande poder especial dele é que os seus status são a soma dos seus súditos. Então, por ele ter posse de um feudo, o feudo de Alméria, que é um feudo focado ali na base da água, ele ganhou esse boost de ranking no seu status de água. E ele tem capacidade infinita de aumentar os seus subordinados e, consequentemente, de aumentar os seus status também. E esse bicho, ele vai ficar um absurdo de forte. Além de empregadas ajuda com sua roupa e também servem comida. Até que uma das empregadas passa o recado que o príncipe herdeiro quer conversar. Sabendo sobre a sua hierarquia, ele não pode recusar o pedido e vai até o seu irmão. Esses irmãos, eles já são adultos e por isso nosso protagonista trata ele bem formalmente. O herdeiro elogia a cordialidade do seu irmão e entrega a ele um presente. Um empregado então entra carregando um caixão que tem uma aura terrível de morte. Esse caixão mexe com o psicológico do criado. É como se fosse uma tortura, ele tá carregando aquilo. E ao abrir a caixa, dentro tem uma espada amaldiçoada. A espada é essa que o príncipe herdeiro acha que o seu irmão, o 13º príncipe, é capaz de empunhar. Então o protagonista se aproxima, pega a espada e consegue empunhar. O irmão explica que essa espada tem o nome de Leviatã e ela já matou umas 120 pessoas que não eram dignas de empunhá-la. O irmão imaginava que o 13º filho poderia empunhar e que se ele não pudesse, ia dar ruim bem antes dele abrir o baú. Por isso ele deixou acontecer. E diz que foi necessário ter um ranking SS na habilidade de água para poder empunhar a espada. O protagonista percebe que ele foi testado nesse momento. E o irmão herdeiro me parece que não é coisa boa. Comenta aí o que você achou. Os irmãos, eles saem conversando. O primeiro pergunta se foi bom ceder um item tão valioso. Mas o herdeiro diz que é melhor deixar o item com alguém que tem habilidade para usar. Cortamos para outro momento agora, onde uma empregada pede uma audiência com o príncipe, que é o chefe dela. Ela diz que precisa de folga porque sua terra natal teve problemas e por conta disso sua mãe solteira ficou sem trabalho. E a solução que deram para essa garota é ela ir trabalhar num bordel. O príncipe corta ela nessa frase, por vários motivos. A primeira coisa que ele manda fazer é trazer a mãe dessa empregada para o castelo. E ele cede um dos quartos que ele tem ao redor do castelo para essa mãe. E a segunda coisa que ele faz é dar um aumento para a garota poder custear ali a sua família. Isso foi tanto para ajudar a garota quanto para não manchar o nome da família imperial e o nome do 13º filho, porque pegaria muito mal uma empregada dele trabalhando num bordel. Logo após o protagonista chamar o seu mordomo, ele manda esse mesmo mordomo comprar o máximo de terras possíveis daquela região devastada. Isso porque as pessoas iriam tentar extorquir as outras lá, da mesma forma que estavam tentando fazer a empregada fazer aquilo. O mordomo elogia a sagacidade da ação do príncipe, mesmo ele sendo tão jovem. O problema são os fundos para essa compra, que deve custar cerca de 700 mil dinheirinhos, e os fundos do príncipe são de 500 mil dinheirinhos. Pensando rapidamente, o príncipe manda vender um lote das suas terras da capital real para arrecadar o resto do dinheiro necessário. O mordomo lembra que essas terras da capital real foram um presente do
próprio rei para ele, mas o protagonista manda ele executar e diz que vai arcar com as consequências depois. E completa dizendo que nobres têm obrigações e uma delas é agir em prol da felicidade das pessoas. O mordomo, ouvindo isso, acata a ordem e agradece o príncipe. Afinal, ele também veio desse povoado que foi devastado. Durante a organização da expedição para sua nova cidade, seu irmão aparece e pergunta o que ele está fazendo. O protagonista diz estar indo fazer uma inspeção em suas novas terras. O seu irmão viu a espada na carruagem e disse para ele tomar cuidado, porque de acordo com as suas investigações, a espada ela tem vontade própria e só obedece quem ela reconhece como superior. E por isso, recomenda que o seu irmão não use a espada. Chegando no local, a terra realmente foi devastada pela enchente e não é possível nem plantar mais nada. O protagonista manda o mordomo ir no escritório do governo para comprar as terras, porque como muitas casas foram destruídas e levadas pela enchente que aconteceu, não vai mais existir ali fisicamente os títulos de posses para ele comprar diretamente das pessoas. E com a empregada, o protagonista parte para investigar a região e logo se depara com a comida que estão servindo para os moradores que perderam tudo. Nessa cumbiquinha que eles servem tem praticamente só água e o pouco de vegetal que tinha ali já está quase estragado. O morador velhinho vê o protagonista perplexo com a situação e diz que eles têm aqui ficarem felizes por terem o que comer nessa situação que eles têm ali, né? Que é um privilégio isso. Nisso chega o funcionário do império responsável pela região. Ele vê a gororoba do povo e diz que tá de boa, enquanto tampa o seu nariz. Os cozinheiros dizem que a parte dele tá lá na mansão dele e tudo isso tem uma cara de mutreta. Por conta disso, o protagonista se aproxima, acusando o funcionário de desvios de verba. O funcionário responde que isso é um privilégio de quem provê, e essa resposta prova o ponto do nosso protagonista, que diz que é crime enriquecer com suprimentos distribuídos à vítima de desastres. O funcionário se sente insultado e puxa sua espada. Então o protagonista adiciona ao julgamento oprimir os fracos, e o resultado para o funcionário é pena de morte nesse julgamento. O protagonista então saca a sua espada Leviatã e manda ela mostrar sua força quando convocada. A espada libera o seu poder, mas o protagonista ele passa por cima e empunha a espada e logo aplica o julgamento no funcionário, separando a cabeça do corpo dele fora. Os soldados mandam prender a criança sem entenderem o que está acontecendo ali, né, realmente. O protagonista, para mostrar o seu poder, abre um buraco no chão que quase atravessa o planeta. Nisso chega um soldado que parece ser o chefe ali, que reconhece o príncipe e manda todos ali ajoelharem perante a autoridade máxima do reino. O protagonista explica que o funcionário ali estava desviando verbas e puniu ele, e manda o soldado-chefe aplicar castigo de punição nos cúmplices do crime que estavam ali também. Além de também mandar refazerem a sopa de um jeito decente. E sendo aclamado pelo povo, cortamos para o irmão herdeiro, descobrindo que o protagonista conseguiu domar a espada mágica. E para fechar esse episódio, o rei chama o príncipe para conversar por conta das terras vendidas na cidade real. O príncipe chega, se ajoelha perante a autoridade do rei e, pensando que ia ser punido, na verdade ele é elogiado, porque ele impediu de ocorrer a corrupção naquele povoado e ainda domou a espada mágica. Nisso o rei pede para ver de novo o poder do seu filho, e os status dele deram uma melhorada, principalmente o ranking de água, que agora é SSS. E nisso o episódio termina com uma garota waifu de cabelo rosa cantando. E para descobrir o que é ela e como ela vai ser importante para essa história, você se inscreve no canal, porque a gente só vai descobrir no próximo episódio, que deve sair só semana que vem, porque esse anime acabou de lançar. Se você gostou desse anime, eu peço que você deixe seu like e comenta aí qual parte você mais gostou. A minha humilde opinião é a parte dele sendo político ali, né? Ele indo comprar terras para poder salvar um pedaço do reino. Essa parte é a que mais me chamou a atenção nesse anime. Você que me assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência e aguardo você no segundo episódio. Valeu!